Falaremos hoje sobre a tributação nas atividades e na sucessão. Tratando evidentemente da holding, neste já 8º vídeo da nossa série. Queremos primeiro esclarecer, reiterar aquilo que já temos falado outras vezes, que a holding tem a função principal para guardar patrimônio. Mas evidentemente que guardando patrimônio, ela poderá dele decorrer renda, tais como alocação de bens imóveis, alocação de imóveis, enfim, máquinas, de qualquer tipo de patrimônio, ele poderá ser locado, alugado e gerar renda. E aí assim também pode haver algumas atividades de produção, embora não recomendadas para não gerar risco ao patrimônio da família. Mas pode acontecer de exercer alguma atividade de construção, por exemplo, fazer parceria com alguma empresa na construção ou loteamentos ou construção e receber parte do patrimônio já imóvel desmembrado. Esse tipo de situações pode ocorrer. Então, sobre essa tributação, nós queremos falar algumas coisas. Estando o patrimônio na esfera da pessoa física, a tributação da renda ela é de 27,5%, que é a tributação básica da renda da pessoa física. Seja qual for a atividade que ela exerça sendo renda. Sendo ganho capital, a tributação já é diferente. Mas como estamos tratando aqui sobre a tributação sobre a renda, então o tributo sobre eventuais ganhos de aluguéis, locações, etc., sofre uma tributação de 27,5%. Se esse patrimônio estiver na esfera da pessoa jurídica, a entidade, o sujeito passivo da tributação, então será a pessoa jurídica da holding. Ela é que vai pagar o tributo, né? Porque ela que vai receber a renda do patrimônio. E nesse caso, já há algumas vantagens, especialmente em tratando-se de imposto de renda, a tributação ela é de 15% sobre a renda. E adotando o regime de imposto de renda por lucro presumido, então é 15% sobre o lucro presumido. E isso traz uma grande vantagem sobre a tributação se o bem estivesse na pessoa física. Então, essa renda que foi gerada pela pessoa jurídica do seu patrimônio terá uma tributação menor. Isso acontece com vários patrimônios. E também é bom esclarecer que existe uma tributação especial, que é o regime especial de tributação para empreendimentos de incorporação. Nessa modalidade, a tributação total sobre a venda do bem, sobre o preço de venda, é inferior a 6%. É 5,98% que é a tributação sobre a venda do bem, em regime de incorporação. Então, é uma tributação especial e com determinadas situações é altamente vantajosa. Pois bem, então, na tributação, há umas vantagens da holding que são relevantes nesse sentido que foi falado. Contudo, a grande vantagem tributária da holding está na esfera sucessória. É essa que eu quero dedicar um pouco mais de tempo para falar. Nós já falamos nos vídeos anteriores como é constituída a holding, né, como é que é integralizado o capital, e que nós falamos também que o patrimônio que está na holding, ele veio pelo valor de aquisição da pessoa física. Isso é, aquele valor que está na declaração de renda, aquele valor de aquisição, ainda que tenha sido feita há décadas passadas, esse patrimônio ingressa à pessoa jurídica com esse valor que vai compor o ativo imobilizado da pessoa jurídica. Então, se o imóvel foi adquirido há 20 anos passados, e naquela ocasião, porque o valor era já propriamente mais barato que o de hoje, ainda assim, às vezes, o valor da aquisição não tem relação com o valor tributário. O fisco pode atribuir um valor qualquer, mas quem faz o preço do bem são as partes, elas que declaram. Então, se aquele valor declarado de aquisição
na data de compra, mesmo passado muitos anos, tiver uma defasagem grande, geralmente tem, é esse o bem então que entrou para o ativo da pessoa jurídica. Então veja, a partir disso que eu vou mostrar então uma diferença. Digamos assim que um imóvel, vamos falar de uma propriedade rural que é mais fácil de a gente compreender. Muitas vezes nos aparecem situações que de fato a gente nos chama atenção. Um bem imóvel que foi adquirido muitas vezes há 20, 30 anos passados, ele está na declaração de renda da pessoa física por um valor, às vezes, de menos de 100 mil reais. E hoje esse mesmo bem pode estar valendo 5 milhões de reais, 10 milhões de reais. Aí que está uma grande diferença. Então, se esse patrimônio que vale 10 milhões de reais for inventariado no momento do falecimento do seu proprietário, for inventariado, o valor da base de cálculo para o pagamento do tributo de causa-mortes, que é o ITCD e ITCMD, dependendo da unidade da federação, ele é calculado pelo fisco estadual pelo valor de mercado. Se no mercado imobiliário está valendo 10 milhões de reais, a base de cálculo será 10 milhões de reais. Sobre essa base de cálculo, aplica-se a alíquota, que ela tem uma variação de estado para estado, de acordo com o valor, que ela pode chegar de 4% a 8%, mas podemos ter como média 6% é a base de cálculo do imposto de transmissão de causa-morte que terá que pagar os herdeiros sobre o patrimônio que pretendem receber, que são seus, mas que pretendem colocar em seus nomes. Então veja, num patrimônio de 10 milhões de reais, 6% desse patrimônio corresponde a 600 mil reais. Veja a expressão desse imposto. 600 mil reais para um patrimônio de 10 milhões, que na prática podemos dizer que é uma propriedade rural não de grande tamanho. Mas essa propriedade rural, ela pode ter sido adquirida há 30 anos passados por 100 mil reais, ou custou na escritura por 100 mil reais, embora ela podia estar valendo 200 ou 300 mil reais naquela ocasião, mas ela constou na escritura 100 mil reais, hipoteticamente eu estou falando. Mas com bastante, podemos dizer que isso na realidade, esses números são sempre com essas variações muito grandes do preço de aquisição que constou na escritura pública pelo preço do mercado de hoje. A diferença muitas vezes é estratosférica. Então vamos trabalhar com esse modelo que nós estamos falando. Foi adquirido por 100 mil reais há 30 anos passados. Esse é o valor que entrou na declaração de renda do autor da herança. Depois ele vai a óbito e esse valor, este bem hoje vale 10 milhões. Se tiver uma pessoa física, vai pagar 6% sobre 10 milhões. Vai pagar 600 mil reais de imposto de transmissão de causa-mortes para o fisco estadual. Se este mesmo valor, esse mesmo bem, ingressou na pessoa jurídica da holding e ele vai ingressar automaticamente, deve ter ingressado pelo valor da aquisição, que é 100 mil reais, porque o fisco federal não admite correção de valor. Não admite correção de valor. O valor da aquisição será sempre o mesmo do bem. Quando foi modificado, há um erro de declaração de renda e poderá causar problemas para o contribuinte que modificar o valor de aquisição. Pois bem, se o bem entrou na declaração de imposto de renda por 100 mil e por 100 mil ele passou por pessoa jurídica, este é o valor que será base de cálculo, pois este é o valor do ativo da empresa. E eventualmente pode ter até algum passivo, como nós comentamos, que pode reduzir para chegar-se ao patrimônio líquido, o patrimônio líquido dessa empresa. Então vamos dizer que tem alguns custos acumulados, alguns prejuízos acumulados por custo administrativo que não foi tido renda para compensá-lo. Vamos dizer que esse valor seja até menos de 100 mil, mas vamos ignorar esse eventual prejuízo que possa ter.
O patrimônio líquido sendo 100 mil reais, o imposto de renda sobre transmissão causa morte deste bem, que são as cotas, se essa pessoa, digamos que o casal tinha 100% das cotas, e 100% vai para inventário, o valor desse tributo será 6% de 100 mil, será 6 mil reais. Este é o valor do imposto que pagará se o bem estiver na pessoa jurídica. Então veja a diferença. Se tiver na pessoa jurídica um bem que ingressou por 100 mil, vai pagar 6 mil de imposto à renda. Se esse bem ele está na pessoa física e ele teve uma valorização e preço do mercado de hoje de 10 milhões, ele pagará 600 mil reais. Então notem a diferença que pode acontecer na tributação. Isso não são casos esporádicos, é muito comum. De regra, o valor real é muito superior ao valor que foi adquirido. Isso é evidente por conta de vários fatores que eu já comentei. Então essa diferença ela pode ser obtida de vantagem pelo bem estando na pessoa jurídica da holding, que pagará uma tributação muito inferior que se fez na pessoa física. Então essa é uma das grandes vantagens tributárias que se tem. Contudo, ainda assim, a recomendação que nós temos dito é que os bens sejam transferidos paulatinamente para os herdeiros. Nós nem recomendamos que o patrimônio fique integralmente. O autor da herança pode ficar em seu nome até o final da sua vida. E aí, os herdeiros passam as cotas para os filhos. Isso é a regra normal. Mas ainda assim, nós recomendamos, se o caso permitir, que os filhos tiverem discernimento e tiver responsabilidade para receber esse patrimônio em vida, nós recomendamos que os autores da herança já vão transmitindo aos filhos o patrimônio que eles possuem, em razão da pacificação da geração seguinte. Quando eu falo em pacificação da geração seguinte, eu estou me referindo que enquanto os pais estão em vida, eles têm controle da situação. Eles podem dizer a quem eles querem dar o bem. Porque é muito comum surgir situações que, como já comentamos, alguns filhos, por questões próprias, resolveram não continuar no empreendimento, resolveram buscar uma profissão alternativa, resolveram se tornar-se um profissional autônomo da atividade. E alguns filhos preferiram continuar o patrimônio. Pode ser isso uma empresa agropecuária, pode ser uma indústria, pode ser uma empresa comercial, em qualquer atividade. Mas, digamos, o patrimônio foi começado pelo pai. Dali para frente, alguns filhos continuaram e fizeram o patrimônio crescer. E alguns filhos saíram e foram tornar-se profissionais, foram tornar-se médicos, advogados, engenheiros, etc. Se não for feita a transferência para programar isso em vida, invariavelmente haverá litígio. Por questão de uns entenderem que o patrimônio era do pai e outros entenderem que quem fez crescer o patrimônio foram alguns filhos. Então, esse é o motivo já de poder passar as cotas já para o filho em vida, quando o pai tem controle da situação. Outro motivo muito interessante também pode ser por relação à questão que nós já comentamos também, a questão cultural, de que filhos homens acompanham os pais e as mulheres, dependendo da atividade, não acompanham os pais, mas ficam acompanhando a mãe nas suas atividades e nem por isso devem ser excluídas. Se a mãe tem direito ao patrimônio em 50% daquilo que é do seu marido, automaticamente as filhas então têm direito também ao patrimônio de 50% que cabe à mãe. Então vejam que a questão de sexo, ela hoje tem relevância. Agora, na modernidade, já algumas coisas vêm se modificando, mas muitas injustiças foram praticadas por essa razão. Então a questão da continuidade da atividade, a questão da questão de os filhos que são homens e mulheres, também a questão de filhos que são mais idosos, outros mais jovens, os mais de maior idade começam mais cedo a crescer o patrimônio, e aí quando o pai vem a óbito, o filho mais novo não participou muito.
Ou então tem situações que podem acontecer também de pessoas que não têm discernimento mental suficiente para ajudar. Enfim, tudo isso são razões para a discussão. Então, conforme nós já falamos já nos capítulos anteriores, o melhor método é o pai, autor da herança, programar a sua sucessão. E através da holding é o mecanismo mais apropriado para isso. Ele simplesmente pode programar, ele pode doar em vida, já passando as cotas e ficando com uma quantidade menor, pequena para o fim da vida. E assim mesmo, se eu fizer, que faça através de um testamento para que a vontade seja feita. Mas enfim, de qualquer forma, o importante é que a família ela possa decidir conjuntamente. Isso é a melhor solução que existe para o patrimônio. A família decide. O pai tem autoridade. Não é poder familiar, como eu já falei. É autoridade porque ele é o patriarca. E ele pode explicar para os filhos por que algum filho, eventualmente, pode jogar um pouco mais que o outro filho. Mas ele explica e os filhos saberão entender quando o pai está vivo. Depois que o pai já parte, essa discussão aí é os filhos que vão resolver. E aí, em maior parte dos casos, vira em litígio. Então, a questão tributária ela é de grande importância no aspecto decisório de manter o patrimônio em nome da pessoa física ou pessoa jurídica. E ainda assim, então, quando o patrimônio estiver na pessoa jurídica integralmente, são grandes as vantagens para passar a herança para os filhos. Então, esses são os pontos que eu gostaria de deixar claro hoje, das diferenças que existem na tributação dos bens estando na pessoa jurídica e na pessoa física. E eu quero então já me despedir e no próximo vídeo já falaremos sobre outra matéria para nós continuarmos até o final dessa série. Até lá!